Graça e paz, Sedak. Boa noite. Gente, obrigado. Alguém fica aqui para me acompanhar? O teclado? Queridos, assente-se, por favor. O pastor disse que eu estou em casa. E, de fato, eu também me sinto assim, em casa. A gente estava chegando ali, voltando, saindo de Uberaba, chegando em Uberlândia. O ar até é diferente, né? Não é verdade? A gente vai passando ali na VLI, o ar já fica diferente. Aí bateu uma saudade no coração. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou me sentindo assim honrado e, sabe, valorizado. Obrigado, pastor, pastora. Nós estamos no Rio de Janeiro, mas ainda somos pastoreados por eles. Ainda estamos muito ligados à Sedak. Não por acaso eu tenho ainda as pulseirinhas, eu tenho alguns objetos da Sedak. Nós atendemos a Sedak com a nossa profissão e hoje nós, pela graça de Deus, podemos servir a Sedak com os nossos dons. Eu estou feliz também porque eu tenho acompanhado os cultos e normalmente o culto está bombando de muita gente, né? Está fazendo 3 cultos no domingo, porque não cabe mais, mas eu estou feliz porque hoje está reduzido. E a minha esposa sempre diz assim: normalmente você prega para pessoas específicas. Então, quem é Sedak? Quem é sedaquiano igual eu aqui? Sedak mesmo. 90%. 90% é Sedak. Então, a mensagem de hoje, o sermão de hoje é para a igreja. O visitante, você também vai receber, você vai entender, mas há uma mensagem específica para a comunidade do Amor Church. Então eu te convido a mergulhar nisso daqui. Algumas considerações, tipo introdução. Você já se perguntou por que o motivo, uma causa da gente estar fazendo uma série chamada Confiança em sequência a outra série chamada Provisão? Ou Deus da minha provisão? Ou Jeová Jiré? Já se perguntou? Em alguns lugares, aqui não, alguns lugares, nós entramos e saímos de série e nem nos damos conta do que está acontecendo. Normalmente, e infelizmente, a gente se acostumou com a pregação. E a gente não percebe que Deus está em uma continuidade. Deus é um Deus de gerações, de continuidade. É um Deus que visita a promessa na vida de um pai, de um avô, de um neto, de um filho e de um bisneto. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E às vezes nos esquecemos disso. Agora preste atenção. Foram 4 mensagens sobre provisão, o mês inteiro. Você foi bombardeado por mensagens que diziam: Deus é a sua provisão. O Senhor vai prover. Deus vai lhe abençoar. Deus vai te prosperar. A porta vai se abrir. A promessa vai se cumprir. A provisão vai se manifestar. E a sua mente, o seu coração e o seu espírito foram fortalecidos por essa mensagem. Agora, por que será, como diz os mais antigos, por carga d'água, veio uma mensagem ou veio uma série chamada Confiança? É porque alguns de nós não têm ainda a confiança, a certeza,
a convicção de que o Deus de promessas, o Deus de provisão, de fato, está agindo nas nossas vidas. Não é por acaso. Eu já disse aqui umas vezes, todas as vezes, sempre, sem exceção, em que o pastor determina um tema na terra, o céu se move sobre aquele tema. É como se fosse um pavimento, irmão. Um caminho pelo qual o bondoso Deus, o poderoso Espírito Santo e a sua firme, poderosa e inerrante palavra opera, se manifesta, frutifica na sua vida. Primeira consideração é essa. Segunda, eu quero dividir essa mensagem em duas partes. Primeira, instrução. Segunda, cura. Primeira parte, instrução. E a segunda parte, cura. O bispo Júlio Vertúlio, por vezes ensina, e ele diz que a instrução bíblica, ela tem o poder de transformar a nossa vida, nos dando uma nova caminhada, uma nova direção, um novo rumo, uma nova rota. Portanto, a instrução que nós vamos receber nesta noite é uma orientação divina para você viver uma nova experiência, uma nova vida de fé em fé e glória em glória. Por fim, a cura. A cura é para algumas pessoas, grave isto. A cura é para algumas pessoas. A instrução é para todos nós, mas a cura é para alguns de nós. Todos nós vamos receber a instrução, porém alguns precisam ser curados. Antes curados, para que depois possam experimentar uma nova vida. Última consideração e eu começo a ministrar. Eu quero que você me ajude a pregar. Quando a gente estuda sobre homilética, a gente aprende que a pregação é um monólogo, que homilética é a arte de pregar a palavra de Deus. Então é um monólogo, uma pessoa fala ao ouvido dos outros. Mas hoje eu gostaria que fôssemos um diálogo, que você me ajudasse a ministrar essa palavra, tanto em mim quanto em você e no outro irmão. Primeira instrução. O que é confiança? Qual é o significado da palavra confiança? Já que estamos abrindo a série, vamos construir uma base para que as próximas mensagens já estejam todos nivelados e você passe a receber com maior facilidade. Confiança, ela é uma palavra que ela remonta ao verbete fé. Confiança vem do latim confidere, e fidere é fé. Biblicamente, você entende que confiar em Deus é ter fé em Deus. Portanto, o tema da mensagem é confiança em Deus. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, Comunidade do Amor Church, fazemos menção do nome do nosso Deus. Fé em Deus. Confiança significa crer firmemente, acreditar plenamente, sem dúvidas, sem titubear, sem falhar. É crer que de fato, eu repito, o Deus da provisão, Ele está agindo na sua vida. Agora, existem algumas situações da vida em que você pode perder a confiança, ou talvez essas situações da sua vida exijam mais confiança.
Então eu queria, rapidamente, 2 ou 3 exemplos de situações da nossa vida em que a gente precisa da confiança em Deus. Abra a sua Bíblia e vamos ao primeiro texto. Profeta Isaías, capítulo 43. Profeta Isaías, capítulo 43. Falou igual carioca agora, 3. Veja, existem momentos na sua vida que lhe parece que existe, que habita em você uma falta de coragem e um medo. Uma situação que se depara diante de você e lhe causa espanto, medo. Um momento da vida que lhe falta coragem. E é nesse momento que você precisa de confiança em Deus. Você já passou por isso. Cada um de nós passou por esses momentos. Agora veja que belo. Veja que belo a profecia do capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Ponto. Veja o texto. Agora, em um determinado momento da sua vida, o texto à frente vai descrever esse tempo. O Senhor está dizendo. Agora preste atenção que criar e formar são 2 verbos diferentes. E entre criar e formar há um processo. Grave isto, há um processo. E em Deus há um procedimento. Primeira instrução é que quando você está vivendo este tempo da sua vida em que é dificuldade, intempérie, problemas, e que ele exige uma confiança em Deus, ele é um processo. Para você é um processo e de Deus um procedimento. Vamos ver? Deus está falando com Israel. E quando Deus usa o texto de que o Senhor que criou e formou, Ele está fazendo Israel, não é Jacó, é Israel, se lembrar de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Quando Deus dá esta promessa, esta palavra para o povo, Ele está fazendo o povo se lembrar do seu poder de criador e formador. Em Gênesis 1 e 26, o texto diz que Deus, a Trindade, disse a si mesmo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E conforme a imagem e semelhança, o homem foi criado. Aqui a ação divina, o procedimento de Deus é criar. Como Deus cria as coisas? Deus cria as coisas pensando e falando. O homem cria as coisas fazendo, construindo igreja nova. Deus cria as coisas pensando e falando. Então Deus primeiro criou Adão, e depois você vai ler que vindo ele ao pó da terra, tomou do pó e formou Adão. Por que essa explicação? Porque Deus está dizendo a Israel, que era Jacó, que está passando por um momento de grande dificuldade, e que neste momento de dificuldade está duvidando de quem ele era. O povo de Israel, no capítulo 43, está duvidando de si mesmo, de sua identidade. Então Deus está dizendo: eu te criei.
E no meio deste processo que você está passando, eu estou te formando. Eu te criei Jacó, suplantador. Mas eu estou te formando Israel, príncipe que lutou com Deus e venceu. Meu irmão, me ajude a pregar. Coloca o teu nome aí. Põe para mim na tela, pelo amor de Deus. Mas agora lhe diz, qual o seu nome? Mas agora lhe diz o Senhor que te criou, ó Joelson. Tá doendo, filho. Tá na prova. Tá no processo. Tá na doença, tá na tristeza, tá na escassez, tá na intempérie, tá no deserto, tá no monte, tá no vale, tá no desemprego, tá no problema, mas eu estou te formando. Aí o texto continua: não temas, creia em mim, confia em mim, confia no processo e no procedimento. Veja, criar e formar são coisas diferentes. E no processo de formação, eu e você nos desesperamos. No processo de formação, enquanto ele está em um procedimento, tal como o olheiro formando o barro em um vaso, eu e você nos desesperamos. Porque o profeta viu que o vaso que era formado na mão do olheiro se quebrou. E o profeta se desesperou. Mas eis o segredo que a palavra revela: o vaso se quebrou na mão do olheiro. Então ele não perdeu o controle da sua vida. Então ele não perdeu o controle das estações, dos períodos, das fases. Ele não está brincando contigo com as suas emoções. Ele sabe exatamente de onde lhe tirou Jacó e para onde está te levando, ó Israel. Então ele sabe exatamente, Sedaque, de onde está lhe tirando. Foi ele quem criou Sedaque. Mas neste atual momento, neste processo, neste tempo, nessa mudada de um semestre para o outro, nessas aberturas de novas igrejas, nessa expansão, ele está formando uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja impactante e relevante. Não se assustem, não recuem, não parem, não se atemorizem. Se passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Se fores pelas águas, Sedaque, elas não te submergirão. Não retroceda, avance, porque neste processo de criar e formar, há uma nova igreja surgindo. Pastor, Luciano Subirá ensina que às vezes os dons se manifestam de variadas formas. Ao dom de visão, ao dom de palavras de conhecimento,
Mas em determinados momentos, o Espírito usa os nossos próprios sentidos para operar o dom na igreja. E quando Ele usa os nossos sentidos, a gente não tem a plena convicção. Porque você pode pensar assim, sou eu que estou pensando isto? Eu que estou sentindo isto? Aí Ele ensina que se você tem uma sensação no teu espírito, se você está sentindo isso no espírito, você não ouviu, você não viu, Ele diz assim, prove a revelação. Então eu vou lhe fazer duas perguntas, para que eu não pareça menino, para que eu não pareça pueril, para que eu não pareça uma criança brincando com a igreja. Mas hoje à tarde me veio muito forte no espírito, esse sentimento, essa sensação. E a primeira pergunta é, o senhor acredita nos 5 ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, mestres e pastores. O senhor acredita? O senhor já recebeu uma palavra, uma profecia para o apostolado? Pois é, então assim lhe diz o Senhor. Agora! Assim lhe diz o Senhor que te criou, ó Ernesto. Eu que te formei, lhe formo um apóstolo, um pastor de cidades. Ai, Deus me ajuda. Nós recebemos tanta palavra nesse lugar. Esse altar é como um rio, é como uma fonte de fluir de Deus, de palavras, de virtude, de unção, de direcionamento. Você não está no lugar errado. Se você é SEDAC, creia, há um processo e um procedimento. Deus criou, mas está formando. Não retroceda, não pare, avance, conquiste. Segunda situação na vida, de que nós precisamos de uma instrução. Você certamente, tal como eu, recebeu deste altar inúmeras e incontáveis palavras de prosperidade. Você não tem caderno nem folha para anotar todas as vezes de que Deus disse e lançou desse altar para você palavras de prosperidade. E prosperidade é diferente de riqueza. E não é teologia da prosperidade. É diferente. Vamos ao texto bíblico. Há uma instrução para você. Porque nos últimos meses, nos últimos anos, Deus falou que vai lhe prosperar. Mas hoje, Ele quer te mostrar o caminho. Ele quer te mostrar como você deve andar para prosperar. Não é mágica. A igreja e alguns acreditam que quando o pastor fala, recebe aí uma unção de prosperidade. Aí, não, está no texto bíblico, irmão.
E Deus quer fazer isto com a SEDAC. E eu entendo que se Ele me faz ler esse texto, é porque Ele está mostrando e instruindo o caminho. Salmo 1, verso 1 e 2. Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado, mais do que feliz. Mais do que feliz, não vamos falar. Bem-aventurado é mais do que feliz. Felicidade não existe. A felicidade é um produto do comércio, irmão. A felicidade é abrir uma Coca-Cola. O que existe é bem-aventurado, mais do que feliz. O que existe é o que Davi disse: torna a me dar a alegria da salvação. Mas isso é outra mensagem. Então caminha, Joelson. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Aqui tem 4 princípios para você ser próspero. São 3 não e 1 sim. Tem 4 condutas que um homem bem-aventurado e próspero vive para depois ser próspero. É 3 não e 1 sim. Eu não vou explicar. Depois você lê em casa. São 3 não. Ele não faz isso. Ele não faz aquilo. Ele não anda com ciclano, mas antes tem seu prazer na palavra. Então o segredo da prosperidade, você lê depois, verso 3. E ele será como a árvore plantada. Prosperidade. Mas antes ele não faz 3 coisas. E faz uma. Agora pense você na sua vida pessoal, na sua vida profissional, se esses 3 não existem e esse 1 sim está aplicado. Porque se você aplica esses 3 não na sua empresa e esse 1 sim, o segredo vai simplesmente destravar a prosperidade para você. Simplesmente vai destravar se você correr, se você percorrer o caminho do texto sagrado. Não vou me deter neste, porque eu disse que ia separar essa mensagem em 2 partes. Uma parte de instrução e outra de cura. E eu vou correr logo para a cura. Tem algum médico ou psicólogo aqui? Tem. Me perdoem, eu sou advogado, mas me deem a liberdade poética. Não vou adentrar no assunto de vocês, mas também vou precisar da ajuda de vocês. Existem situações nas nossas vidas que elas exigem confiança e coragem, ok? Ela exige de você confiança em Deus. Mas existem situações nas nossas vidas que elas simplesmente bloqueiam a nossa fé. Elas simplesmente paralisam. Elas impedem a nossa fé, a nossa confiança de fluir e produzir. Incredulidade. Diz o texto: Cristo curava a todos, mas na sua terra ele não pôde curar por causa da incredulidade. A falta de fé e confiança em Deus lhe impede simplesmente de ser próspero, de ser feliz, de ser bem-aventurado, de viver aquilo que é de criação para formação,
de alcançar o seu potencial, de conquistar, de avançar, de prosseguir, de viver o propósito, a incredulidade simplesmente te impede. Então a cura desta noite para algumas, irmãos, são algumas pessoas, é da incredulidade, mas essa incredulidade aparece com outro nomezinho, que é uma doença clinicamente constatada, mas ela também é uma doença na fé. Qual é ela? A ansiedade. Todas as vezes que a ansiedade possui você, ela bloqueia a sua fé. Todas as vezes que a ansiedade domina você, ela anula a sua confiança em Deus. A ansiedade é tão poderosa que impede, entre aspas, Deus de agir. Porque é necessário que a gente tenha fé ao se achegar a Ele. Aí você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos na SEDAC, você passa o semestre de 2024 sendo bombardeado por palavras de provisão, de promessa, de unção, de virtude, de romper, de transbordar, mas você não vive por causa da ansiedade. Deus quer te curar hoje. O que é ansiedade? O psicólogo, o médico pode me dizer? Me dá um microfone aqui. Vem um psicólogo ou um médico aqui. Alguém pode ajudar? Não diga clinicamente. Não use o juridiquês da medicina. A ansiedade é a preocupação com o futuro. A ansiedade é a preocupação exacerbada com uma situação futura de perigo eminente. Aquilo que você imagina e sabe que vai acontecer daqui a 1 mês, você tem o poder com a ansiedade de transportar ela para a sua vida atual. Agora veja como isso é danado de ruim. Se você recebeu no mês passado a orientação de que Deus é a sua provisão, por que você está trazendo o problema para agora? Estás a duvidar de Deus? Estás a desacreditar da palavra? E tu não valoriza o teu pastor, profeta da sua vida? Ei! A gente é tão poderoso que a gente luta com Deus e ganha dele. E Ele está dizendo: eu vou prover, acalma teu coração, descansa tão somente em mim, dorme, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme, mas você não dorme. Aí você tira de Deus o poder de operar provisão na sua vida, trazendo antecipadamente uma aflição que você nem sabe se vai acontecer, está no futuro, você não sabe se vai acontecer, mas ansiosamente você traz o seu presente, e aí você para simplesmente de crer no Deus que diz agora. Quais são os sintomas da ansiedade? Olha, palpitação, roedores de unha, insônia, preocupação desordenada. Olha, muscularmente você sente cansaço, eles tremem, batem, descontrole emocional e psicológico.
é tão forte que ela é psicossomática. Ela é da alma, ela é do ser, mas dói no corpo. Aí, você não dorme pensando no amanhã, pensando na semana que vem. Você não dorme, planeja tudo e quando acorda, não executa nada. E dias e mais dias assim, na ansiedade de querer resolver aquilo que você não vai resolver, porque Ele disse que eu sou a provisão. Então você adoece, e você se frustra, porque você não vive, e ao se frustrar, sabe o que você faz? Murmura, e ao murmurar, você peca. E pecando, impeço Deus de agir. Deus quer te tirar desse limbo. Deus quer arrancar você daí. Eu digo isto porque eu vivi isto. Eu acabo de escrever um livro, mas eu fiquei 2 anos para escrever um livro. Eu fiquei mais de 8 meses para escrever 100 páginas. O último capítulo demorou mais de 8 meses. Eu sonhava com o que eu tinha que escrever. Eu sabia o que tinha que escrever. Acordava pela manhã, não saía nada. Eu fiz planilhas de planejamento, de etapa e pós-etapa. Leia esse livro, escreva isso, faça isso. Não executei nenhuma delas, por causa de uma maldita ansiedade. Mas eis que um dia, em uma oração balbuciada, eu disse assim: o Senhor sabe quais as palavras colocar neste capítulo. Me ajuda, traz ela na minha mente. Então, por uma intervenção divina, por uma obra de Deus, acalmar o meu ser e deixar que o meu cérebro fluísse, eu consegui terminar o livro. A última instrução e a palavra de cura para você. Filipenses capítulo 4, versos 7 e 8. Versos 6 e 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Não estejais desesperançados por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma, diz o teu Pai. Antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam as tuas petições, as tuas vontades, os seus desejos conhecidos diante de Deus. Agora note isto. Grave, deixa isso aqui descer na sua mente. Olha o próximo verso. Então, depois, em seguida, que você não está ansioso, acontece isto. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Quem é a paz de Deus, irmão? É Cristo Jesus. Agora preste atenção no que vai acontecer. Essa paz, ela excede todo o entendimento. E ela guarda o teu coração e o teu pensamento em Jesus Cristo. Eu vou explicar. Quando a Jéssica
em novembro do ano passado, recebeu uma palavra de conhecimento, de que Deus estava curando ela miraculosamente naquele dia. A gente passou nas semanas seguintes a fazer vários exames, porque ela estava ouvindo frequentemente um zumbido no ouvido. Não parava, irmão. Daí, ela recebeu a palavra no domingo à noite. No domingo pela manhã do mesmo dia, nós estávamos almoçando e o Espírito falou com ela: você está doente. Domingo de manhã, o Espírito falou com ela: você está doente. Aí ela: eu repreendo em nome de Jesus essa doença. No domingo à noite, sentado nesta cadeirinha, a irmã veio e disse: Deus está te curando agora. E a doença era tão grave que você não teria tempo de correr atrás de uma cura. Então nós passamos a investigar, fizemos uma série de exames. No último exame, o médico falou assim: eu vou fazer uma tomografia de crânio, porque eu estou investigando um tumor no teu cérebro. Quando você recebe uma notícia, um diagnóstico de que você tem um câncer, qual é o seu entendimento sobre aquilo? Mulher, cabelo vai cair. Eu vou morrer. A doença é terminal. Eu vou sofrer. E agora bate o desespero, a ansiedade e a desesperança. Todo o seu entendimento sobre aquilo é só coisa ruim. Acabou. Mas existe, irmão, uma paz que excede. Ela é maior do que tudo que você sabe ou deixa de saber sobre este problema, doença, dificuldade, escassez ou qualquer outra desgraça que lhe acometa. A paz de Deus é maior do que tudo isto. Esta paz faz duas coisas. Ela guarda o teu coração e os teus pensamentos no melhor lugar que poderia ser. Não é um cofre, irmão. Não é um Wall Street. Não é no Bank of America. É na pessoa bendita do amado Jesus. Hoje, Ele quer guardar seus pensamentos e sentimentos nele. Hoje Ele quer arrancar essa ansiedade e liberar você para os próximos 6 meses, para os próximos anos de virtude, unção, prosperidade, transbordar e rompimento desta igreja e da sua vida. Eu encerro e vou fazer do jeitinho que ele me falou. Os intercessores, por favor, aqui. Eu disse que estava em casa e que seria uma mensagem diferente. Então, se você quer cura dessa ansiedade, se você quer dormir, irmão, se você quer receber as palavras do altar com o seu coração limpo, sem duvidar na mente, se você tem calafrios, se você tem tremuras de repente, se quando você está andando na rua e do nada lhe bate uma angústia, quando você põe a cabeça no travesseiro
E logo depois de 5 minutos... o Espírito tocar no fundo da sua alma, naquele recôndito em que ninguém vai, naqueles pensamentos mais tristonhos, naquela angústia mais profunda. Deixa Ele arrancar pela raiz toda mágoa.